Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje é dia 25 de janeiro de 2017 e a aula de hoje vai ser sobre rompimento de consolidação e setup para day trade nos 5 minutos. O exemplo vai ser dado com o mini índice, mas pode ser aplicado no Forex com qualquer paridade, assim como também no mercado de bolsa de valores com ações. Se você quer conhecer meus produtos e serviços, na descrição do vídeo você tem o link do meu site, assim como o link do Facebook e do Twitter. Me siga também nestas redes sociais, que lá tem novidades que não tem no YouTube. Bom, primeiro ponto que você tem que identificar: consolidação e formação da consolidação. O que é a consolidação? É quando o preço lateraliza entre um ponto de resistência, que é uma horizontal superior, e um ponto de suporte, que é uma horizontal inferior. Esse ponto de superior e inferior, de horizontal inferior e superior, é formado por topos. E o suporte da consolidação é formado por um fundo, onde neste mesmo fundo o preço toca no mesmo ponto e não rompe. Então existe um conceito, pessoal, sobre o rompimento que muitas pessoas ensinam erroneamente. A gente vê aqui, pessoal, que fez esse topo e o preço começou a lateralizar nessa região. E aqui fez esse fundo e o preço começou a lateralizar nesta região, onde este suporte foi respeitado e esta resistência foi respeitada. Agora, o que acontece? Muitas pessoas desenvolvem setups de consolidação, de rompimento de consolidação. Aqui, por exemplo, houve o rompimento da resistência, então o preço fez este rally de alta. Agora, o que acontece? O grande erro da maioria das pessoas é: eu entro na operação se romper a resistência, ou eu entro na operação se romper o suporte. Então, a tendência na consolidação é que quando rompe o suporte, vai fazer um grande movimento de baixa significativo. Esta é a estatística. E quando rompe a resistência, tende a fazer um grande movimento de alta, segundo as estatísticas e probabilidade. Agora é o seguinte: primeira dica com relação ao rompimento de consolidação: absolutamente em hipótese alguma, você deve descartar a maneira mais inteligente de você investir em rompimento de consolidação, sempre a favor da tendência. Ou seja, você vai operar rompimento de consolidação, opere no rompimento a favor da tendência. Neste caso, pela minha metodologia, o meu método não usa rompimento de consolidação mais. O meu método, inclusive, adivinha que vai acontecer o rompimento de consolidação e entra antes. Então, pela minha metodologia oficial Ultimate Eagle Signals, que eu ensino no meu curso, a entrada seria no Triple X. Aqui deu um sinal Triple X da nossa metodologia, e a nossa entrada seria aqui, e o meu método adivinhou que iria romper. Então a gente entra antes com um risco bem menor e com um lucro muito maior, porque nós conseguimos adivinhar antecipar o rompimento da consolidação. Mas você que não tem o meu método ainda, porque você não tem o meu treinamento, você pode operar o rompimento de consolidação, que vai funcionar, e você vai arriscar mais, porém você vai ganhar do mesmo jeito. Então eu me arrisquei no rompimento da consolidação a favor da tendência, porque a tendência era de alta, porque o preço estava acima da média exponencial 8,9. Então, estatisticamente, quando o preço fica acima da 8,9, tende a fazer tendência de alta, tende a fazer movimentos de alta, certo? Agora, um outro detalhe sobre o rompimento de consolidação. Aqui houve um rompimento da resistência, rompeu, mas somente a sombra do candlestick. Aqui a gente vê que somente a sombra do candlestick rompeu. A resistência formada por este primeiro corpo, por este primeiro topo. E o corpo ficou abaixo desta resistência. Quando isso acontece, quando você tem a sombra romper na consolidação, a resistência da consolidação, que é o ponto de entrada operacional, mas o corpo fica abaixo, principalmente quando 100% do corpo fica abaixo, isto é um fortalecimento da resistência. Então, erroneamente, muitas pessoas pensam: bom, está consolidado. Quando romper, eu entro, eu vou colocar minha ordem, um ponto de disparo para comprar no start de compra da resistência, um ponto acima da resistência. Isso é suicídio. Ou 1 centavo acima da resistência. Isso é suicídio, porque pode romper, voltar tudo, o candlestick fecha com o corpo abaixo da resistência, fica uma sombra gigantesca. Por exemplo, se esta sombra tivesse sua máxima aqui,
essa resistência foi ainda mais fortificada. Quanto maior a sombra que rompe e o corpo fica embaixo, maior é a força da resistência. A resistência foi fortalecida. Então, isso é um rompimento falso. Então, tem que tomar cuidado. Vocês podem investigar, vão no gráfico do passado, investiguem em qualquer ativo derivativo do mercado a nível internacional. Vocês vão ver que quando rompe somente a sombra e o corpo fica abaixo da resistência, nós temos claramente a resistência, ela fica ainda mais forte, tá? E a mesma coisa aconteceu com o suporte, né? Fiz um suporte aqui neste fundo, lateralizou, respeitou sem romper nada. Aqui houve um pequeno rompimento do suporte, somente a sombra rompeu. E aqui houve o rompimento. Para eu não ter a questão de operar no rompimento sem saber se o candle vai fechar com o corpo abaixo e a sombra rompida para cima, fortalecendo a resistência, o que eu faço? Vou esperar o candlestick fechar. O candlestick fechou, então a minha entrada operacional vai ser aqui nesse ponto. Vamos colocar aqui de azul, né? Minha entrada operacional vai ser aqui no fechamento do candle. Fechou o candle, eu entro. Assim que fechar o candle, eu tenho que fazer o gerenciamento de risco, calcular a quantidade que eu entro na operação para estar dentro do meu risco. E coloco meu stop loss um ponto abaixo da mínima do candlestick. Visto que o candlestick que rompeu, ele tem a sua mínima abaixo da resistência. Então é importante que o stop ele fique abaixo da resistência anterior que virou suporte. Porque isso aqui é uma resistência, foi rompida, virou suporte. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o seu stop loss abaixo dessa resistência. Então, preferencialmente, os rompimentos de consolidação que tem mais valia e funcionam melhor é quando rompe e a mínima do candle fica abaixo. Geralmente fica abaixo nos rompimentos de consolidação, quando o candle, o corpo inteiro rompe, a mínima do candlestick fica abaixo da resistência da consolidação. Então esse é o ponto de stop. E depois você vai surfar na tendência. Então, por exemplo, se você vai surfar na tendência protegendo o lucro nos fundos confirmados dos pivôs de alta, que são os suportes ao longo da tendência ideais, onde quando estes são rompidos, segundo a teoria de Down, vira tendência de baixa. E geralmente existe ou uma forte correção ou uma reversão de tendência quando isso acontece. A teoria de Dow tem razão disso. Então a gente protegeria o lucro aqui nesse ponto, protegeríamos aqui neste fundo confirmado aqui, até que houve então a saída operacional. Aqui tem outro fundo confirmado, um pequeno fundo confirmado. Então, saindo pelos fundos confirmados, a gente sairia aqui nesse ponto. Você poderia utilizar outros métodos de saída, como por exemplo, verificar uma resistência lá no gráfico de 60 minutos, verificar uma resistência no gráfico diário que é muito significativo, e você poderia sair também nestas resistências como alvo, certo? E o alvo da operação de rompimento de consolidação, não calculo alvos, por quê? Exatamente porque o alvo ele limita os seus ganhos. Agora, quando o seu alvo é tendência para o seu risco, ou seja, tem muita gente que fala, o meu alvo da operação tem que ser 3:1, tem que ser 5:1, ou seja, tem que ser 5 vezes o que eu posso perder. Isso realmente é suicídio, porque tem uma operação que eu fiz, que está no meu site, lá na homepage do meu site. Entra lá na homepage do meu site, você vai ver uma operação de 89% de lucro, onde eu arrisquei apenas 1%. Por quê? O meu alvo era 89%? Não. O meu alvo não tinha alvo, tinha a tendência como alvo e surfar nela o máximo que puder. Então eu surfei na tendência até o máximo que eu pude, ganhei 89% de lucro, porque o meu manejo de risco foi tendência para 1. Tendência para 1, ou seja, eu fico até o final da tendência versus o meu risco. E quando a tendência é gigantesca, eu ganho 89% sobre 1% de risco, eu ganho 50%. A última operação da minha conta real no Forex foi 43% de lucro. Está comprovado, aqui também na descrição do vídeo você tem esta operação no áudio USD. E o relatório real da conta real e a conta real aberta ao vivo. Você tem o link do vídeo na descrição deste vídeo aqui. Então, pessoal, esse é o ensinamento que eu quero passar para vocês. Eu espero que tenham gostado. Compartilhem
curtam o vídeo e ajude as pessoas a obterem este conhecimento gratuito, ok? Gratuito. Agora, só lembrando, tá? A minha metodologia Ultimate Eagle Signals não opera rompimento de consolidação, porque eu desenvolvi uma técnica que descobre que vai romper a consolidação e nós entramos antes. Nós entramos antes pela minha metodologia oficial. Mas operando rompimento de consolidação, você entra também ganhando. Então é válido isso, você colocar no seu arsenal de conhecimento para você fazer sucesso no day trade. Então pessoal, muito obrigado, até mais. E uma boa noite para todos.